Vou fazer a intro. Muito feliz de ter o Alex aqui com a gente hoje. Acho que eu estava assistindo uma palestra sua hoje, Alex, de 2015, falando de Ethereum. Oi, João, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Tudo bom? Boa noite. E impressionante como até hoje o conteúdo lá de 2015 ainda é super interessante, assim, Que bom. né? Tomara que o de hoje seja também. Mas acho que isso é para qualificar aí, que pô, você está pensando nisso há quase uma década já, full time, então acho que difícil encontrar alguém mais qualificado e experiente nesse tema. Então, super, super feliz de ter você aqui para compartilhar um pouco dos seus aprendizados, sei lá, do que você acha interessante e relevante. Obrigadíssimo por ter aceito o convite. Nada. E aí, a aula é sua, vou ficar aqui também, qualquer coisa, só avisar, estou à disposição. Tá, então, só para me contextualizar, né, o Ricardo me falou um pouco sobre a aula, sobre o curso. A ideia, então, que eu vou falar um pouco, vou falar 20 minutos, e depois a gente abre uma pergunta, uma conversa, é isso? Como você prefere, assim, é isso. Boa noite, Boa noite, Ricardo, tudo bem? tudo tranquilo. Eu tô aqui no Rio, tô com uma conexão de internet meio ruim. Oi, João, boa noite, Daniel, pessoal. Vamos lá, não, pode ser. Você toca da maneira como você achar melhor. 20 minutos, depois abrir para Q&A seria ótimo, mas aí você Beleza. vê como. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma share screen. E, e para te dar um pouco de contexto também, talvez seja legal, Alex, a Diga. gente essa é a oitava aula do curso, então a gente Uhum. passou por Bitcoin, Ethereum, e é um curso mais focado em DeFi, né? Então a gente sei lá, fez token RC20, deu uma olhada em NFTs, olhamos DAOs, olhamos também o DEX, fizemos uma DEX super simples na aula passada, e, e aí a sua aula é uma aula especial aí no meio. É, eu na verdade tenho até para entender, então é um curso focado em DeFi, né? O tópico central é DeFi. Tá, eu na verdade tinha algumas, eu tenho sempre vários conteúdos diferentes que eu tenho preparado para palestras. Eu tinha um que eu estava preparando para o Ethereum São Paulo, que eu acho que talvez nem aconteça direito, mas que é sobre mais assim o lado do alinhamento político das moedas, o que elas significam, a razão da descentralização. E tem uma outra que é uma coisa mais filosófica, e tem uma outra que é mais sobre especificamente DeFi, NFT, o que é, para que serve, quer dizer, não só uma introdução, mas assim, de onde vem o valor, o que vale, o que não vale. Vocês têm alguma preferência? A minha ideia, a princípio, eu ia com mais uma coisa sobre a filosofia por trás, a política, do porquê, mas se quiserem que eu foque um pouco mais no DeFi, podemos focar no DeFi, porque eu estou tentando entender o que a galera entende mais, o que a galera está esperando mais. Legal. Acho que a galera pode falar no chat, talvez pegar uns feedbacks no chat pode ser legal. Mas acho que faz super sentido essa parte filosófica também, Alex. Não teve muito e acho que é Ótimo. super importante ter isso também, sabe? Tá bem, então Pode vamos. comentar bem. Primeira vez que eu dou essa palestra, então vamos fazer uma experiência, vamos ver se eles gostam. É, ok, todo mundo escutando, todo mundo vendo direitinho aqui? Beleza. Tudo certo. Como o João introduziu, né, eu estou aqui trabalhando há quase 10 anos, né, 8 anos, que fazem 8 anos mais ou menos esse ano que eu entrei no Ethereum, acho que o primeiro brasileiro no Ethereum, provavelmente, e um dos primeiros designers. E eu falo muito desse assunto há muito tempo. É, e aí eu queria falar um pouco sobre por quê, né? Porque também é importante, a gente fala muito assim sobre, cara, a moeda, o valor, e eu acho legal lembrar por que a gente faz isso fundamentalmente, que não é só a questão de, sabe, o dinheiro vai para cima, o dinheiro vai para baixo, e vai mais além do que só a questão do dinheiro, e que é a questão política. Primeiro, a pergunta é interessante, né? Como assim política, né? Será que
criptomoedas, será que elas são políticas? Será que elas são apolíticas, né? E será que elas têm um alinhamento político? Como é que funciona? Tá? E eles têm, e é isso aí. Tá? Obrigado, acabou a palestra. Esse é um meme que eu vi há um tempo, que era como a solução para o Brasil de acordo com várias filosofias. E eu sempre achei engraçado que, na prática, na verdade, eu acho que provavelmente se você fosse, né, antigamente no Silk Road, dizem que você podia comprar todos esses três aí com Bitcoin. Então também tem esse fator. Mas por que eu falo isso? Em 2015, o Gavin Wood, um dos fundadores do Ethereum, ele falou uma palestra sobre a legality, Systems that don't care, que em tradução livre seria uma coisa que não é ilegal ou legal, uma coisa alegal, sabe? Uma coisa apolítica, uma coisa que está acima disso. Seria como você perguntar se a água ou se a floresta é uma coisa que é um sistema que existe, sabe? A chuva, o planeta Terra, o ecossistema, ele não se importa muito com a sua política, ele vai continuar existindo, entendeu? Se você mas no fundo, que é uma ideia interessante, mas lá em 2015 acreditava com a gente tinha essa filosofia muito assim, cara, eu acho que isso aqui é tudo acima disso tudo, mas eu discordo disso hoje em dia, eu não acho que isso é verdade, porque eu acho que nada que é humano é apolítico, né? Eu acho que se você tem humanos, vocês vão ter pessoas que de alguma forma vão se alinhar para alguma coisa, por uma razão, nem que seja a razão pelo qual eles começam aquilo. Se a gente olhar, por exemplo, por que começou o Bitcoin? Quem eram as pessoas que chegaram no Bitcoin? Eram pessoas que estavam frustradas com o sistema financeiro, é, achando que o sistema financeiro ia colapsar, tanto que a primeira mensagem a ser escrita pelo próprio Satoshi foi uma mensagem sobre bancos sendo resgatados pelo governo. Quem eram, então, essa foi a galera que moldou o Bitcoin lá no começo. E quem era a galera que foi para o Ethereum? Quem é a galera que formou essa primeira geração do Ethereum? Eram as pessoas que estavam frustradas com o Bitcoin, né? É interessante, para você estar frustrado com o Bitcoin, quer dizer que você conhece ele, já ouviu, você fazia parte da primeira geração, mas estava frustrada com alguma coisa. Frustrada porque ele não estava evoluindo, frustrada porque você queria escalar, queria fazer coisas incríveis com o Bitcoin, e o Bitcoin não queria escalar, não queria mudar, que não queria não sei o quê, mas eram pessoas... E tanto que o white paper do Vitalik, quando ele publicou, uma das primeiras coisas, ele dizia, olha, o Satoshi foi o primeiro blockchain, que era sobre moedas, mas blockchains podem ser para muito mais coisas do que só dinheiro. Então, isso já começa a formar ali uma geração de que as pessoas queriam. As pessoas primeiro as pessoas estavam frustradas com o sistema financeiro e depois as pessoas estavam frustradas que aquela solução já não estava sendo o que eles estavam buscando. E com o tempo, essa cultura foi, de certa forma, se ossificando, onde o Bitcoin, as pessoas começaram a ficar mais assim, no hardcore Bitcoin, que não migraram conforme o Ethereum foi crescendo, as pessoas que ficaram, elas gostavam. O que elas gostavam do Bitcoin era que sabe, era um dinheiro de bom senso, sabe? Um dinheiro sound money, era um dinheiro que era previsível. Quando no Ethereum você não tinha a menor ideia do que ia acontecer, sabe? Era nonsense. Ninguém imaginava que ICOs iam surgir em 2017. Ninguém imaginava que NFTs iam surgir em 2020. Ninguém imaginava que as pessoas iam usar NFTs que NFTs também poderia ser, na verdade, que NFTs iam criar obras derivativas, né? Esse exemplo é interessante porque vocês aprenderam sobre NFTs, aprenderam sobre os Bored Apes, mas é interessante que quando você detém o poder quando você detém o NFT de um Bored Ape, você também detém o copyright e o direito de fazer obras derivativas sobre aquilo. Então, uma vez que você tinha isso, as pessoas começaram a criar obras derivativas somente para a pessoa que detinha aquilo. Então, eles criaram um outro produto em cima que você podia gerar uma obra derivativa, né? Então, é meio nonsense, sabe? Por que isso vale alguma coisa? Por que isso é legal? É imprevisível. O Bitcoin era meio que... A gente sabe que funciona. Ouro funciona. É um dinheiro que funciona, sempre funcionou, e é o que a gente quer ser digital. Enquanto o Ethereum não é sobre isso. Ele é uma experiência. Os projetos que eu acho que mais interessantes no Ethereum são
o Proof of Humanity, que está querendo fazer uma renda básica universal. Tem o RAI, sabe, que quer fazer um amortecedor de volatilidade de Ethereum, onde na verdade não é um dinheiro que não é uma stablecoin que não vale necessariamente $1, mas que ela sobe e desce conforme. Quando o Ethereum sobe, ela sobe também. Quando o Ethereum desce, ela desce também, mas ela desce muito menos. Então, ela é quase que estável. E até a própria política econômica do Ethereum vai mudando, vai se evoluindo, porque eventualmente a ideia no começo era que ela ia seguir o Bitcoin, que sabe, não quer passar de X, e agora hoje em dia ela passou a queimar dinheiro. Chegaram à conclusão que não, na verdade queimar dinheiro é melhor. E a ideia é assim, a gente não sabe o que funciona, a gente vai descobrir o que funciona. Eu, o, tá, o que eu acho mais interessante da política monetária do Ethereum não é a política monetária do Ether, mas todas as políticas monetárias que pessoas podem experimentar lá dentro. Você pode fazer um Bitcoin que vai ter 20 milhões de moedas, mas você pode fazer uma moeda que dá, sabe, renda básica universal, dá uma moeda a cada minuto para cada pessoa do mundo. Vai funcionar? Não sei. Vamos experimentar. De certa forma, o Bitcoin era do passado e fala assim, o dinheiro era melhor no passado. E quando você vai ver o que as pessoas acreditam no Ethereum, muito disso eu acredito que o dinheiro será melhor no futuro. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai experimentar, vai descobrir. E o Bitcoin, de certa forma, tem essa ideia, né, olha, não, uma das coisas que gerou o Ethereum foi essa resistência da comunidade Bitcoin em mudar, que assim como Satoshi trouxe das montanhas o código do código Bitcoin, a gente nunca vai tocar nisso, sabe? 21 milhões de moedas é sagrado. Esse Proof of Work é sagrado. Essas coisas provavelmente nunca vão acontecer. O Bitcoin provavelmente nunca vai fazer um hard fork. Enquanto o Ethereum está o tempo todo fazendo, assim, vamos evoluir, vamos melhorar. Daqui a algumas semanas a gente vai ter sabe, provavelmente uma das maiores mudanças que já aconteceu numa criptomoeda, sabe, ao vivo, que é passar de Proof of Work para Proof of Stake, enquanto a moeda está funcionando, sabe, é uma loucura. Quem é do Bitcoin fala, cara, que coisa louca vocês mudarem as coisas assim do nada, isso não pode funcionar. E a gente fala, não, é isso que a gente quer o tempo todo estar evoluindo com o código, né? Mas o que os dois têm em comum é essa ideia do futuro descentralizado. E quando a gente fala assim, descentralização, não é uma coisa nova, tá? Quando a gente fala o que significa isso de verdade, é uma coisa, na verdade, bem antiga. Se você for olhar, assim, Platão, se for olhar 300 anos, 400 anos antes, Platão escreveu sobre a República, assim, se eu fosse descrever em um meme o que era basicamente uma discussão sobre o tipo de governo ideal, se era a centralização do poder num rei filósofo, ou se era uma monarquia, ou se era uma democracia, e se a democracia, quando se descentralizava o poder, virava anarquia. É uma discussão sobre descentralização do poder. Bom, você vai ver essas discussões sobre se Esparta estava se Roma ou Esparta antiga estavam, se um tirano tinha poder de mais ou tinha poder de menos. Então, isso é muito antigo. De certa forma, se a gente fosse fazer essa mesma referência de, sabe, a história moderna em memes, seria algo como isso, sabe? Dizer basicamente, olha, é uma briga entre as pessoas dizendo hoje em dia, não é mais sobre ser um rei filósofo, monarquia, etc e tal, é sobre quem é mais poderoso, sabe? O governo é muito poderoso, então a gente tem que dar mais liberdade ao indivíduo, mas você dar liberdade ao indivíduo significa que você vai dar liberdade para corporações vão ficar poderosas demais, e agora, quando as corporações elas começam a tomar conta dos bens públicos, aí você começa a falar, não, na verdade, o governo tem que ir lá, tem que intervir, e fica essa coisa, que é uma escolha que parece que toda a discussão política dos últimos 100 anos é sobre ou você dá mais poder para o governo, e aí você fala, não, o governo está muito tirano, vamos dar mais liberdade, você acaba dando muito dinheiro para corporações, e aí você fala, não, as corporações estão muito tiranas, a gente tem que democratizar, a gente tem que socializar, e aí fica essa briga, e eu acho que, fundamentalmente, as pessoas se sentem não representadas porque eu acho que é uma falsa escolha, e é uma falsa escolha ainda mais com a era moderna. Por quê? O que muda hoje em dia que eu acho que faz que a gente possa dizer que isso não é mais uma escolha real? No mundo real, você quer construir uma ponte, você tem que gastar muito dinheiro. Quer construir uma segunda ponte, vai pegar o mesmo dinheiro, vai gastar tudo de novo.
E 4 pontes vai gastar 4 vezes essa fortuna. Tudo bem, talvez a primeira vez que você fez a ponte, talvez gaste um pouco mais, porque você está aprendendo, mas você vai gastar muito dinheiro cada vez. Então, para você montar uma infraestrutura no mundo real, você precisa não só de muito dinheiro, mas você precisa manter isso, sabe? E isso requer alguém com muito dinheiro, entra no problema dos bens, sabe, nos bens públicos, quem vai pagar alguma coisa que não é exclusiva, que todo mundo pode usar, e aí você acaba indo, ou você fecha e você tem que ser uma iniciativa privada, você coloca uma cancela, ou você coloca impostos e faz. O que muda com os bens digitais? Os bens digitais, quando você está criando uma infraestrutura, criar a primeira infraestrutura é pesquisa. Requer um monte de gente lá fazendo código, montando alguma coisa. Mas replicar é praticamente de graça. Então, uma vez que você fez aquele código, você consegue um monte de gente para replicar. Então, por exemplo, e-mail, uma vez que criou-se e-mail e é open source, tá? É importante a gente falar, é open source, é muito barato você montar o seu servidor de e-mail, é muito barato você montar o seu blog, é muito barato você... Todas essas coisas que mantêm a internet, então é relativamente simples, porque a primeira... É mais complicado você criar inicialmente. Agora, quando você coloca criptomoeda, quando você fala que agora software também é dinheiro, você inverte isso. Que manter infraestrutura não é só muito barato. Manter a infraestrutura pode te dar dinheiro. Né? E isso que é legal, isso que é louco de moeda, criptomoeda. Quem é que mantém o Bitcoin? Sabe? O Bitcoin não é como o e-mail, que é um monte, sabe, voluntário. Sabe? No BitTorrent você tem um monte de voluntários abrindo o seu computador, subindo, fazendo upload. Eles estão gastando dinheiro, estão correndo risco. O Bitcoin ele paga por isso. Qualquer software desse ele está pagando por isso. O que é interessante, né? A quem pertence um blockchain? Quem está pagando por ela? Quem está pagando todos esses computadores que mantêm o Bitcoin, que custa caro, né? E custa caro porque tem muita... Custa caro não porque é fundamentalmente caro. O Bitcoin custa caro você minerar porque tem muita gente querendo minerar. Essa é coisa louca. Se ninguém quisesse minerar, ia ser de graça, ia ser baratíssimo. A única razão que custa caro minerar Bitcoin é porque tem muita gente querendo desesperadamente minerar para competir por aquele dinheiro. Tanto que quando não custava caro, quando o Bitcoin era centavos, qualquer um podia minerar do seu computador. E aí eu pergunto, quem paga por ela? Isso é um bem privado? O Bitcoin é uma empresa privada? Não é, né? Porque não tem um CEO. Mas também não é uma coisa pública, não é uma coisa do governo. É uma coisa separada. É meio que uma entidade autônoma, autossustentável, que é algo que assusta, né? Assusta os reis, assusta os capitalistas, assusta esses dois lados da moeda, né? Você é uma corporação, você está falando, cara, pera, mas o que é isso que eu não controlo? Que é isso que não é meu? O que é isso? Como alguém está ganhando dinheiro que não sou eu que estou ganhando dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro com isso? E assusta muitos governos que eles falam que é isso que eu não controlo, né? Porque você bane o Bitcoin num país, ele só faz crescer no outro. E isso de certa forma, uma coisa nova. Eu acho que isso que é interessante, porque isso significa que subitamente você pode ter, não só o Bitcoin, como você pode, generalizando isso para o Ethereum, você pode ter vários softwares que rodam sozinhos, que existem por conta própria, que pagam-se sozinhos, que usam, é como se fosse uma corporação invisível, sabe? Que não pertence a ninguém, que pertence a todos. Pode ser, é como se fosse água, como se fosse uma capivara. Ela é dona dela própria, tá? Ela não, e eu acho que isso que quebra um pouco esse paradigma dos dois. E eu acho que existem dois perigos aí, né? Você tem os governos querem fazer uma captura regulatória, eles vão falar, não, então vamos fazer o próximo, vamos fazer o possível para ou banir ou regulamentar, ou certeza que todos os players eles estão, sabe, a forma como você destrói esse ser autônomo, ou você tenta fazer essa captura regulatória dizendo que eu vou controlar todos esses nodes até que eu esteja no controle dele, sabe, efetivamente, ou a captura financeira, que é basicamente eu vou concentrar, sabe, financeiramente, eu vou concentrar, eu vou ter os mineradores comigo, porque eu tenho economia de escalas, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C, e que na prática eu estou controlando isso, entendeu? Esses são dois perigos que podem existir com essa entidades autônomas. E essas duas acontecem por um problema de centralização, que é quem é que controla?
Se você tem, por exemplo, uma das, uma das grandes preocupações hoje em dia no Ethereum tem sido sobre, recentemente, um dos mixers mais famosos do Ethereum, o Tornado Cash, foi adicionado na lista de sanções financeiras americanas. O que é curioso, porque foi a primeira vez que eles adicionaram não só um indivíduo, mas um contrato nessa essa entidade. E o que isso significa na prática é que todas as entidades, todos os bancos que se conectam com o Ethereum, eles têm que agora verificar se a pessoa que é um cliente dele recebeu o dinheiro desse smart contract, sabe? Isso é uma captura regulatória. A gente está agora pensando, ok, se isso crescer demais, se subitamente agora se subitamente a regulação financeira americana ela determinar quem pode e quem não pode usar o Ethereum, isso vai gerar uma centralização de poder que não é desejável. Por outro lado, se a maior parte dos nodes se forem controlados por uma ou outra empresa, isso não só permite uma captura regulatória, como também permite que essa empresa tome conta do Ethereum de uma forma que a gente não queira. São dois perigos. E esses dois perigos existem justamente por essa questão de, de quem é que controla aquela máquina. Porque para a gente é muito importante. Por que é tão importante assim por que é tão importante que dinheiro digital existe essa separação, né? É quase uma separação de igreja e Estado, né? Separação de dinheiro de dinheiro e Estado. Por que isso é importante? Porque não é só sobre dinheiro digital. É sobre o mundo digital. Quando a gente fala do mundo digital, a gente está falando do mundo real. O seu dinheiro é digital. Você não tem a maior parte do seu dinheiro no bolso. Ele tá num banco. E seu banco pode decidir mudar isso. Seu diploma, ele pode ser, hoje em dia, um papel, mas no fundo, o que o seu diploma, se o seu papel queimar, o que o seu diploma é de universidade, é uma prova que alguém tem que, lá no banco de dados da UERJ, da UFRJ, que você foi lá de verdade, entendeu? A sua identidade, sabe? Se você tem uma identidade que prova que você é advogado, um diploma que prova que você é advogado, uma identidade que prova que você é você, isso é um banco de dados. É uma, um, o direito de propriedade de uma casa. O que é isso além de meramente um NFT? É um NFT, né? Cara, o seu direito sabe, o seu direito de morar na sua casa nada mais é de uma coisa completamente virtual que um papel que está numa gaveta de alguém, sabe? O que acontece se a gaveta pega fogo? O que acontece se o cartório pega fogo? Você acredita que vai ter um backup em algum lugar, mas na verdade é só um item virtual. E quando a gente está brincando agora de NFTs, dizendo, agora o NFT do macaco te dá direito ao direito de macaco, isso nada mais é do que algo que agora é uma brincadeira com macacos, mas um dia pode ser uma casa. Não porque eu estou dizendo que casas um dia vão ser tradeadas de Ethereum, mas porque fundamentalmente a gente sabe que você. Por que o que a gente olha é por que alguém pode ter um título de propriedade que está flutuando para uma coisa que é completamente não importante como um desenho de macaco, mas que é transparente, que é incorruptível, que todo mundo sabe que está lá, que ninguém pode mexer, que não pode pegar fogo, e para coisas muito mais importantes, como diplomas, como a sua casa, como não sei o quê. Por que isso não pode também estar nesse mundo virtual? E a verdade é que vai para lá. E a pergunta, portanto, é quem vai controlar isso? Porque a gente não quer também viver num mundo onde, se muda o governo, você, sabe, o brasileiro, o latino-americano, o americano, uma das coisas que ele mais morre de medo é vai mudar o governo. Ai, meu Deus, vai ter eleição, vai mudar o governo, o próximo governo, o que vai acontecer com a economia, entendeu? O que vai acontecer com não sei o quê, o que vai acontecer com a educação, o que vai acontecer? É a pergunta. Então, quanto mais o dinheiro for digital, mais ele quer dizer que o poder, esse poder, mais esse poder está concentrado na mão de poucos. E eu acho que o mundo digital está falando quem é que controla isso, né? Quem é que vai controlar esse mundo? Quem é que vai controlar o seu dinheiro, o dinheiro do seu bolso? Quem deve controlar se você tem um diploma de universidade ou não, se seu diploma é válido ou não, se você pode exercer a advocacia ou não, se você pode exercer medicina ou não, se você tem direito a uma casa. É governo
corporações, ou será que a gente consegue criar um mundo onde são entidades autônomas que não dependem de ninguém, né? Você gostaria, também, porque hoje em dia todas essas são entidades separadas, já te falar, está funcionando, mas eu não gostaria que, por exemplo, agora, porque imagina o que aconteceria se todas essas coisas estiverem num blockchain, e esse blockchain é um blockchain privado do Facebook, tá? Imagina que o Facebook controla o seu dinheiro, o Facebook controla o seu diploma, o Facebook controla o seu direito de trabalhar na sua profissão, o Facebook controla a sua casa. É meio bizarro, né? Eu acho que ninguém vai querer isso. Ninguém vai querer que o Facebook vai mudar o algoritmo e você pode perder isso tudo, você pode perder o acesso a isso tudo, porque o Facebook mudou esse algoritmo dele. Por outro lado, você também não quer que isso seja controlado. Quem é que vai controlar? Vai ser controlado pelo governo? Se vai ser controlado pelo governo, vai ser qual governo? Vai ser o nosso governo? Vai ser o governo de outro país? Vai ser o governo americano? Vai ser o governo... Como é que funciona isso no mundo global? Porque se isso funciona no Facebook, subitamente, você vai falar, cara, o Facebook pode tirar você do Twitter, pode expulsar você do Twitter do Facebook em qualquer momento por alguma lei que mudou na Alemanha, que não tem nada a ver com isso. Então, quem controla esse mundo? E essa que é a batalha fundamental que a gente está lidando agora. É sobre quem vai controlar esse mundo futuro, onde todas as suas informações nada mais são do que fatos digitais. E essa mensagem eu queria deixar para vocês, que é, quando a gente fala sobre criptomoedas, quando a gente fala sobre DeFi, quando a gente fala sobre todas essas coisas que são importantes, a gente não está aqui porque eu quero que você... O que eu não quero é que você vai ganhar muito dinheiro com essa moeda, porque você vai apostar e ela vai para a Lua. Você vai criar uma coisa que vai ser mais importante. Todas essas lições são: eu quero que vocês aprendam a criar um sistema que seja autônomo, que vocês pensem, quem é que tem o controle desse sistema? Eu consigo criar alguma coisa que vai sobreviver não só ao próximo governo, mas como a próxima geração, talvez os próximos 100 anos, entendeu? Talvez seja uma coisa que continue existindo para os meus netos, para os meus filhos, é uma coisa que continue, um código que vai estar vivo e que vai estar continuando fazendo uma coisa boa. Então, faça alguma coisa, já que vai criar isso, que vocês pensem nas consequências e que vamos criar alguma coisa boa, porque esses códigos e essas coisas que a gente cria agora talvez continuem existindo nos próximos 200 anos. Isso, e essa é a minha mensagem do dia. Obrigado. Podemos ver perguntas agora, ou comentários. Parabéns. Obrigado. A galera gostou do comentário, fico feliz. Tô vendo mais, vamos se levantando aí. Eu tenho uma pergunta. Em relação aos CBDCs, o que você acha a respeito deles? Você já viu alguns artigos dizendo que talvez eles tirem a liberdade das pessoas, que seja uma forma de criar um certo controle e de ter uma certa retomada dessa tendência que está acontecendo do mundo mais descentralizado. O que você acha disso? Eles tiram a liberdade das pessoas e eles têm uma forma de controle, sim. Pensa o seguinte. Eu acho que é sempre importante a gente falar de privacidade, né? Privacidade muitas vezes privacidade é vista como por que a pergunta é, o que é CBDC, né? CBDC é uma moeda digital feita pelo governo, controlada pelo governo, tá? É uma moeda que é totalmente controlada pelo governo. A moeda é controlada pelo governo? O governo tem o direito de emitir moeda, ele tem direito de dizer para quem é a moeda, e, em geral, ele tem o direito de bloquear bens das pessoas quando elas cometem um crime, quando elas passam por um processo legal, e é um processo que demora, sabe? Que existem vários entraves, sabe? Não existe um botão no governo central dizendo apague todo o dinheiro do Alexandre, né? Ou destrua todo o dinheiro do Marcos. Bloqueie o Marcos. Não é um botão que você aperta e fala bloqueie o Marcos. O banco, vai ter uma investigação fora da polícia, e a polícia vai mandar para um juiz que vai pedir para que seja bloqueado, que vai mandar uma mensagem para o banco, e o banco vai
vai mandar essa mensagem para a pessoa, e a pessoa provavelmente tem vários bancos, e a pessoa ela não vai estar imediatamente travada. No CBDC, se toda a economia for no CBDC, quer dizer que vai existir sim esse botão, onde automaticamente você pode ter todo o seu dinheiro travado, você pode não fazer nada. Dois exemplos que eu acho que a gente pode entender que pode ser futuro do CBDC é, na China, o crédito social, onde se você fala mal do governo, ou se você é amigo de alguém que fala mal do governo, ou você segue alguém que fala mal do governo, você pode ter seus direitos de fazer coisas simples, tipo pegar um metrô, pegar um trem, você não consegue sair de casa, sair da sua casa, basicamente, porque o seu cartão, automaticamente, por causa do seu crédito social, você não consegue pagar o metrô. Um outro exemplo, ano passado, ou foi esse ano, teve um protesto de caminhoneiros no Canadá e o governo Trudeau ele bloqueou os bens de todas as pessoas que estavam apoiando o protesto de caminhoneiros. Eu não vou entrar. Era um protesto de caminhoneiros anti-Covid, e eu acho que estúpido fazer um protesto por isso. Eu até gosto do Trudeau, etc e tal. Mas o ponto não é sobre se os caminhoneiros estavam certos, se o Trudeau estava errado, quem é que estava errado sobre. O ponto é você bloquear bens automaticamente de pessoas porque elas participaram ou elas ajudaram um protesto político é um precedente muito, muito esquisito, muito perigoso. E você pode pensar o que aconteceria se isso pudesse ser automaticamente feito pelo presidente atual. Sabe? Isso é esquisito e eu acho que não é uma coisa que você quer. CBDC é isso. O CBDC, eu acho que a promessa do blockchain, para mim, é a ideia de que você pode ter um mundo onde governos são absolutamente transparentes, onde você pode ver aonde o dinheiro está indo, o que está acontecendo com o dinheiro, e todas as regras são incorruptíveis, e os cidadãos têm privacidade total até o momento que eles precisarem provar essa privacidade. O CBDC inverte essa lógica e ele fala que o governo é uma caixa contínua, sendo a caixa preta que ele sempre foi. Você não tem direito de auditar o governo, olhar o governo, entender como é que está funcionando por dentro, mas o governo sabe tudo sobre o seu dinheiro e ele tem controle imediato do seu dinheiro. Eu acho isso um precedente perigoso. Eu acho que isso não é o equilíbrio que a gente quer ter na nossa sociedade democrática. Felipe, tem uma pergunta. Felipe? Mais alguém que levantou a mão quer falar? Desculpa, Alex, eu não vi que estava mutado aqui o meu microfone. Desculpa aí. Beleza. Primeiro, prazer Normal. em poder ter Prazer, esse encontro com você. Não tem nem como falar pela Lyft, essa oportunidade que trouxe para a gente hoje, para quem conhece aí você no mercado. Então, duas perguntas eu queria fazer. Primeiro, que a sua opinião sobre o Demerge agora, que está para sair aí, o que você acha aí dessa alteração que vai acontecer, sendo que você já foi um dos que já modificaram o Ethereum aí, participou disso, e também uma experiência sua, assim, que eu queria saber como que foi o que você fez no mercado do Ethereum, sendo que o Ethereum hoje tem um dedo seu ali, com certeza. Então, todo o mercado de criptomoedas, se a gente hoje compra uma meme coin, ou compra um NFT, ou faz o que for, é por um dedo seu que teve ali, senão seria só o Classic lá com uma falha. Seria essas duas perguntas, sua opinião sobre o Demerge e sobre o seu ponto de vista sobre o que você participou aí na mudança do Ethereum. Felipe, só entender, você está perguntando assim, em geral, sobre coisas com que eu trabalhei na Ethereum, ou você está falando de uma coisa específica daquela fase do Classic? Isso. O Demerge agora e sobre aquele ponto específico mesmo. Uma opinião sua, assim, como que foi contar. O fork da DAO. Isso. Você está falando do fork da DAO. Isso. Então vamos falar de dois forks. A história de dois forks. Do meu, eu acho que é interessante, vai acontecer, finalmente vai acontecer, né? Eu acho que as pessoas estão esperando que ele aconteça há muito tempo. E eu sou a favor, eu gosto muito da ideia de que, assim, tem sido testado há muito tempo, eu acho que vai dar certo, não vai ter problemas, e se tiver algum bug, vai ser resolvido, porque a comunidade, é o que a comunidade Ethereum faz.
a gente resolve bugs e a gente continua indo para frente. Eu acho que eu sou da opinião de que eu não acho que, por favor, que seja um desperdício de. Peraí, tem gato aqui, ó. Tem um gato querendo entrar. O gato vai participar da palestra. Vem cá, gato. Esse aqui, ó. Olha, para todo mundo conhecer. Eu não sou da opinião que, por favor, que seja um desperdício de energia. Mas eu sou da opinião que se você pode fazer o mesmo trabalho gastando menos energia, eu acho que a gente deve fazer. Sobre o segundo, o fork da DAO, não sei quem ficou a par dessa história, mas em 2016 o Ethereum teve provavelmente foi o primeiro hard fork controverso, onde, sabe, teve um bug no contrato e as pessoas acharam que a única forma de resolver isso seria fazendo um fork. Eu não sei se, assim, na época eu comecei sendo contra, depois eu achei que era uma boa ideia. Olhando para trás, eu honestamente não sei se era necessário. Eu acho que provavelmente não era necessário ter feito isso. Provavelmente se a gente não tivesse feito fork, o Ethereum teria sobrevivido, tudo teria dado certo, não seria, e a gente teria, talvez não teria uma situação, não sei, teria tido menos estresses. Mas eu acho que, por outro lado, mostrou uma coisa muito interessante sobre governança, que é, quando você discorda, que a pergunta é, o que impede um blockchain de evoluir para o lado errado? Né? Que eu acho que é uma pergunta interessante. Como é que o merge vai acontecer? Quem é que está mandando no The Merge? Né? Isso é tudo um grande plano do Vitalik, o Vitalik manda quando que vai acontecer isso, aquilo, quem é que discorda, como é que, se a gente discorda do Vitalik, o que acontece? E eu acho que é isso que a gente descobriu, que no blockchain você tem dois tipos de governança. Em qualquer tipo de governança, você tem dois tipos de governança básica, que é a voz ou a saída. É onde você tem uma coisa que você acha errada, você tem direito de falar que você acha errado, você tem direito de tentar mudar de fora para dentro, ou você pode decidir falar, quer pegar as coisinhas e falar, quer saber, eu não quero participar disso, eu vou embora. E o blockchain, ele adiciona uma governança nova, que é o fork. Que imagina o seguinte, imagina que tem um projeto que está indo para um lugar que você não gosta, você vira e fala para as pessoas, eu acho que você está indo para o lugar errado. Eu acho que esse estado está indo para o lugar errado. Mas as pessoas decidem e você vê que a maior parte das pessoas está indo na direção que você acha errada. Você tem um direito muito interessante que você vai decidir falar, eu não vou nessa direção, eu vou na outra. Cada vez que você faz um fork cada vez que o Ethereum faz um fork, ele está, na verdade, dando duas opções para as pessoas. Ele está dando a opção das pessoas dizerem se elas quiserem de verdade, elas podem seguir num outro caminho. E esse outro caminho vai criar uma moeda nova, com um mundo paralelo. É como você dissesse assim, se eu não gostar do resultado da próxima eleição, eu vou criar meu próprio país independente e todas as pessoas que quiserem, que não gostaram daquele resultado da eleição, vão morar sozinhas no meu país independente. O que é louco, né? Mas é muito legal e que eu acho que foi isso que aconteceu com o primeiro grande hard fork do Ethereum em 2016, que criou o Ethereum Classic e que ajudou as pessoas a entenderem essa coisa fundamental sobre blockchains, que se você começa a fazer alguma coisa que a comunidade vai discordar, a comunidade vai simplesmente criar uma nova moeda que é completamente idêntica, ou você pode dizer que quem está criando a moeda é você, né? E que a comunidade está só mantendo a moeda antiga, e que o mercado vai decidir o valor das duas, e que eu acho que é uma forma de governança interessante. Tem o Geraldo, que eu só consigo ver duas primeiras letras do nome, Geandro alguma coisa. Oi, Alex, boa noite, tudo bom? Tudo Opa, bem? É G. Anderson, é diferente Anderson. mesmo. Alex, eu só consigo ver o comecinho, porque tem pouco espaço aqui. Legal. Pô, parabéns, muito, muito bacana estar te conhecendo aí no curso, muito legal mesmo essa conexão, tá? E eu tenho duas perguntas que para mim me suscitam muitas dúvidas quando eu leio sobre, que é a questão de identidade descentralizada e também monetização de dados, né? Hoje, quando a gente pensa nos nossos dados, os dados estão em poder das empresas, por mais que tenha LGPD ou da leis de privacidade, os meus dados estão nas redes sociais e bancos, instituições.
Como é que vocês estão vendo se tem essa discussão na Ethereum de identidade descentralizada dentro da rede, que eu vou poder também criar sistemas de monetização, que a gente já está vendo que existem alguns protocolos de dados, né? Esse é um tema que me interessa, queria saber a tua opinião. Sobre identidade digital descentralizada, sim. Isso é uma coisa que desde o começo a gente acreditava que existia, que existiria. O meu projeto atual hoje em dia é um projeto de identidade descentralizada. É um projeto que eu fundei lá em 2017, que começou como um problema simples, que era, olha, a gente tem essas... a gente manda dinheiro de um lado para o outro, para esses códigos hashes enormes, e isso é ruim, então seria muito mais legal você mesmo mandando dinheiro para 0.123 FE, etc., pudesse simplesmente mandar dinheiro para o G. Anderson. E também a gente gostaria de usar isso para poder ter um domínio, ao invés de você poder... E isso já foi resolvido na internet, onde você não precisa digitar um IP para acessar o computador, você digita google.com e não 8.8.8.8, né? E a gente resolveu criar um sistema de nomes descentralizados que se chamou ENS, que existe até hoje e que cresceu muito, inclusive, hoje em dia. A gente criou como se fosse uma coisa pequena que eu pensei, vai criar uma... caro. A gente vai criar... A gente começou, vai criar um negocinho que vai durar um mês, depois a gente vai tocar adiante e acabou, sabe, tomando nossa vida quase toda. E o NS é, de certa forma, o seu domínio, a sua identidade. Eu acho que identidade é muito mais do que só, sabe, o NFT. Eu acho que identidade descentralizada vai partir também da a sua carteira, o que você tem na sua carteira, e vai também... e aí vai para a questão de dados, que é, se tudo está público, tá? Alguém vai poder pegar e começar a analisar esses dados todos e ganhar dinheiro em cima, e, cara, é complicado. Eu não acredito muito na tese que antigamente existia, de que o Facebook ganha dinheiro com o seu dado, o que devia acontecer, que o dado devia ser seu e quem ganha dinheiro é você. Eu não acho que existe um modelo onde você pode calcular, o meu dado vale $5 para o Facebook, então o Facebook vai me pagar $5 por mês. Ele não vai, entendeu? Ninguém vai te pagar $5 por mês pelo seu dado. Eu acho que o que a gente tem que fazer com o seu dado é realmente que ele não fica sendo público, ele não devia estar em empresa nenhuma, ele não devia estar em lugar nenhum, ele não devia estar sendo, você não devia estar sendo pago para o seu dado estar investindo. Seu dado devia ser privado e pronto. Seu dado devia estar sob seu controle e pronto. E todas as vezes que tem um dado seu que está... alguma informação sua que está vazando, isso tem que ser considerado como vazamento de dados, tem que ser consertado. Então, por exemplo, um dos maiores vazamentos que você tem no blockchain hoje em dia é simplesmente toda a sua história financeira. Eu não acho que existe um momento onde alguém vai poder te pagar pela sua história financeira. Não, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que trabalhar mais ferramentas de privacidade para que toda a sua história financeira não vaze, para que quem você é na internet não vaze, para que o que você fala, o que você pensa, qual a sua religião, qual a sua orientação sexual, seja só revelada para quem você quer que seja revelado. Eu acho que o futuro não é sobre a gente arranjar formas de... não é sobre você ter posse do seu dado para que você possa monetizar a sua própria informação. Pelo contrário, você tem que ter posse do seu dado para que não exista um grande vazamento de dados que gera, sabe, uma catástrofe tóxica. Tem o Walter e o Renato, de mãos levantadas. Renato, acho que eu vou aqui primeiro. Beleza. Boa noite, Alex. Muito massa a sua aula, curti bastante. Acho que você explodiu minha cabeça aqui e botou uma pulga atrás da orelha da gente também, né? Que, assim, eu não tinha ideia desse risco que tinha os protocolos. E esses dias eu vi um artigo do Bitcoin que ele funcionaria mais ou menos como um estado soberano, né? Ele tem suas próprias leis, que é o código, tem seus habitantes, que seriam os usuários, e o território, que seria as 21 milhões de unidades do token. E eu achava que esse estado soberano do protocolo, ele estava intacto, né? Nenhuma instituição teria poder para absorver o protocolo para si. Só que, como você explicou aí, tem esses riscos, né, de absorção, então, do estado, país, protocolo, por esses big players, né, governos, pela regulação
e corporações com a captura financeira, e eu queria saber, assim, se você concorda com esse conceito de Estado soberano do Bitcoin, dos protocolos, e se puder também dar uma pincelada aí nos riscos, né, de domínio do código por poucas pessoas, e também talvez quais seriam as soluções, né? As soluções, claro, a gente vai ter que ajudar a você pensar aí a comunidade, a gente como estudante aqui, né, como você falou, como você colocou essa pulga atrás da orelha, mas se puder dar uma luz, assim, quais são os caminhos hoje que vocês estão pensando? Eu acho que é muito usada essa metáfora do Bitcoin é um Estado soberano, e eu acho que muitas pessoas tentam levar essa metáfora ao pé da letra demais, sabe? Tentar achar que as pessoas vão de fato vão pegar e vão morar numa ilha autônoma que vai ser um estado próprio, sabe? Ou vão comprar uma cidade, declarar ela independente. Eu acho que não é por aí, mas é legal você pensar. Eu acho que isso em design a gente chama isso de esquemorfismo. Esquemorfismo é quando você pega uma tecnologia que você não está entendendo e você passa a entendê-la tentando enfiar conceitos da tecnologia anterior, sabe? Do tipo, os primeiros filmes nada mais do que peças tipo filmadas com uma câmera estática, entendeu? As primeiras e etc e tal, sabe? Os botões, o computador ele tenta simular uma área de trabalho com ícones e botões e calendário, etc. Esse é o esquemorfismo. E você tentar entender o Bitcoin como Estado, dizer, não, porque você dizer, por exemplo, que a área são os 21 milhões, mas é um pouco estender essa metáfora. Mas o que é legal de pensar é que sim, isso pode ser sim uma coisa que é como a natureza, sabe? Como uma força da natureza, no sentido de que, sabe, você não controla a força da natureza, sabe? Se você, por exemplo, sabe, a camada de ozônio ou o carbono na atmosfera, entendeu? É um bem público, uma coisa que existe, é uma coisa que você pode tentar controlar, você pode tentar proibir, sabe? Você não pode. É autônomo, sabe? Como eu falei, são capivaras. Você não pode proibir que as capivaras respeitem fronteiras, sabe? Você pode, sim. Existem formas, sim, onde isso pode ser tomado aos poucos, sabe? E eu acho que, para mim, um exemplo claro é quanto mais você tiver mineradores ou empresas concentradas num ou um país, mais aquele país vai ter influência sobre o que acontece naquele mercado, sabe? Se, por exemplo, um dos efeitos interessantes do Bitcoin, a partir do momento que a China baniu o Bitcoin ficou, na verdade, menos descentralizado. Porque antes, quando tinha muitos mineradores na China, como existia uma comunidade grande de criptomoedas na China, isso quer dizer que a China e os interesses dos chineses tinham tanto peso quase quanto os interesses europeus, os interesses, sabe, da América Latina. Nesse momento, como a maior parte das grandes empresas e dos grandes mineradores, etc. e tal, agora vem dos Estados Unidos, muitos problemas estão tentando ser resolvidos com o Bitcoin e com outras criptomoedas, vão ser problemas com a visão dos Estados Unidos, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre ficar pensando o quão que isso está, sabe? Descentralização é sobre isso, é sobre ter certeza que não tem um player só que está que vai acabar tomando conta disso. Walter, agora. Opa, você comentou aí sobre liberdade, transparência das transações na blockchain. Aí algumas coisas você acabou me respondendo, mas tendo um CBDC implantado e tendo o cidadão com a custódia da sua carteira, isso não traria mais liberdade? Se o CBDC é uma moeda centralizada, então o próprio conceito de custódia não sei nem faz sentido, entendeu? Porque o CBDC pode, em qualquer momento, bloquear aquela custódia. Existem formas, você talvez esteja perguntando aí, existem formas de implementar uma moeda digital que seja equivalente a dinheiro espécie
e que tenha e que faça um bom equilíbrio entre a privacidade, o direito do cidadão da privacidade, mas também que permita que o banco possa fazer sabe, possa verificar a origem de dinheiro, eu acho que existe, tá? Não é simplesmente você pegar e fazer uma criptomoeda no CBDC. Eu acho que para isso você tem que ter uma moeda que é privada por default, uma criptomoeda onde não necessariamente existe um botão que permite que as pessoas sejam, sabe, que não existe um botão onde você pode ser excluído daquele sistema automaticamente. Talvez a anonimidade vá para isso. Porém, alguém comentou que quando tem governo, tem liberdade. O outro lado também é extremo. Se você também é importante você pensar que, sabe, privacidade é muito assustadora para muitas pessoas, né? Mas uma das coisas mais interessantes sobre mixers tecnológicos, por exemplo, o Ethereum tem esse mixer que se chama Tornado, que é uma forma de você misturar moeda e você não saber quem tem essa moeda. Mas, ao usar um mixer, você consegue ter uma prova de que você olhando de fora, você não consegue saber qual moeda foi para onde, mas se alguém precisar provar isso, você consegue provar a origem das suas moedas só mostrando um arquivo digital. E isso é interessante, sabe? Imagina se a gente pudesse ter uma moeda onde ela era completamente anônima, onde quem estava olhando de fora, ninguém, sabe, nem governo, nem ninguém conseguia saber para onde essa moeda estava indo. Porém, ao ser perguntado, alguém poderia dizer: não, pera, você aí, você que está comprando uma casa com esse dinheiro, você que está comprando uma casa com dinheiro em espécie, não é ilegal isso, mas você consegue me provar a origem desse dinheiro? E a pessoa pega o arquivo e fala: sim, eu consigo provar a origem desse dinheiro, eu consigo provar que esse dinheiro aqui veio dessa compra, e não veio de algum esquema de corrupção. Isso é possível, sabe? Então, para isso, você precisa ter um sistema que é descentralizado, mas que talvez a emissão do dinheiro fica nas mãos do governo. Pode ser. Porque, assim, o real é isso, né? O dinheiro do governo na verdade, se a vantagem para mim de um dinheiro que tem a emissão do governo é que você não precisa... Para você criar uma moeda que vale $1, você tem que fazer milhares de coisas na Ethereum. Você tem que provar que aquele dólar está sendo lastreado por $1 que você tem, ou você precisa colocar pelo menos $3 de Ether naquilo. É complicado. Se o governo americano decide lançar a própria stablecoin dele de Ethereum, tudo que eles podem, por exemplo, fazer é dizer: isso é $1, porque eu digo que é $1. Pronto. Se você não quiser dólar, você vai para outra moeda, mas você tem direito de escolher a sua moeda. Mas a partir do momento que tem um governo dizendo: esse aqui é $1, porque eu estou dizendo, eu emito, eu tenho o poder emissor dessa moeda. Eu acho interessante. Pode existir um dinheiro digital que é emitido pelo governo e que tem propriedade? Pode. Eu não vi nenhum projeto até agora fazendo isso. Tem alguém que eu não consigo ver o nome, mas com o nome negócios, alguma coisa negócios. Não, desculpa, é a Maria Luísa. Desculpa, é a Maria Luísa. Boa noite e parabéns pela apresentação, foi bem clara. Eu sou auditora. Obrigado. E estou aqui nesse ambiente. Eu queria te fazer uma pergunta ou uma sugestão. Diga. Como que eu consigo avaliar o patrimônio da empresa hoje nesse perfil? Porque hoje você tem o capital social, tem empresas que estão misturando negócios de várias maneiras e ninguém faz essa resposta. Eu tenho dificuldade de fazer a avaliação de uma empresa hoje, se você tem alguma sugestão. Eu não sei se... assim, hoje eu faço avaliação de empresa. Hã? Eu não entendi a pergunta, porque para mim é muito fácil você fazer. Aliás, eu consigo fazer avaliação de qualquer empresa. Se essa empresa tem ativos criptoativos, e esses criptoativos estão no mercado, então é só você ver o valor desses criptoativos. É essa a pergunta? Eu não entendi. Assim, e não é. Eu entendi o que você falou, que a gente não é a realidade. Quando eu tenho uma empresa que está no judiciário, né, que tem briga entre sócios, eu estou tendo muita dificuldade, não só eu, como meus colegas. Por isso que eu estou perguntando para você, se for dessa maneira, tranquilo, mas não é assim que está acontecendo. Por isso, eu tenho que ali
colocar meu carimbo, não está certo, como auditora da CVM, e eu não tenho essa tranquilidade, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Mas me explica direito. A dificuldade é conseguir saber o valor. Fazer a avaliação, comprovar avaliação e bater de o risco. carimbo embaixo. Comprovar o quê? É uma avaliação de risco, comprovar que é a origem eu vou te dar um exemplo, tem dinheiro. algumas construtoras que elas já estão colocando patrimônio de recebíveis, tanto no mercado normal como no mercado cripto. E eu estou com dificuldade, né? Eu pesquiso bastante, tenho acompanhado aí, excelente. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Como você é super claro, eu consegui entender tudo, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Mas se for dessa maneira que você está falando, mas eu estou com dificuldade. O padrão, Maria, embora está igual, você tá mas... falando... Avaliação de empresa, né? Avaliação da empresa. A empresa fala que ela vale 1 bi, mas se eu for analisar com outro parâmetro, ela pode valer mais ou ela pode valer menos. Por isso que eu estou... É difícil, né? Uma auditora ficar falando, toda vez eu não estou conseguindo me explicar. Mas essa parte de análise de ativos de empresa não está essa coisa tão simples para a gente que é auditor, que é contador, somente contador. Então, eu faço essa comparação. Eu estou perguntando para você, que eu sei que você dá exemplos bastante pertinentes. Tá bem. Mas eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta. Tá bem. Eu vou contar uma história e você me diz se essa história ajudou. Tá? Uma das coisas que eu acho fascinantes no blockchain é essa super transparência, onde tudo está lá e você consegue ver e você consegue realmente calcular. Não só isso, como é fácil você criar no Ethereum você consegue criar mercados automáticos onde qualquer moeda que você tenha, que tem um mínimo de liquidez, você joga ela e você vai ter um mercado que é um comprador automaticamente, sabe? Que vai te dizer, essa moeda tem liquidez e essa moeda tem valor X, porque você consegue vender ela imediatamente com esse valor, tá? Então, quando as coisas dão certo, quando você está falando de criptoativos que têm liquidez, e que, honestamente, é o fato de ter liquidez, para mim é só você pegar e usar esses mercados descentralizados, porque os mercados descentralizados são as melhores formas. Eu tive um colega que um colega que trabalhava no mercado imobiliário, mas ele estava super fascinado pelo mundo de criptomoedas. Ele uma vez me ligou falando: Alexandre, tem uns caras aqui que querem me fazer querem comprar um apartamento, um imóvel que eu tenho, eles querem me vender em cripto. Você pode me ajudar? Eu falei: cara, tranquilo. Eles querem fazer o quê? Querem comprar em Bitcoin? Tranquilo, posso te ensinar a vender em Bitcoin. Ele fala: não, é uma moeda que eles mesmos criaram. Eles criaram uma moeda e eles estão dizendo que vale não sei quantos milhões. Eu falei: mas eles já criaram essa moeda? Ou eles vão criar essa moeda e eles vão... Não, é que já criaram, ela existe, mas vão criar, mas já existe, já vale, mas não sei o quê. E aí eu comecei a investigar, eu comecei a falar com ele, e aí o que a gente descobriu? A gente descobriu que existia o site, existia a moeda, e a moeda existia de verdade, mas era uma moeda que existia, sei lá, no Binance Chain, existia 50 moedas e que não estava em nenhum mercado, e que, portanto, era só uma coisa qualquer. Se você cria uma coisa, e aí eu falei para ele: olha, é muito simples. Se você quer comprar essa moeda, se você quer aceitar essa cilada, essa moeda que os caras estão dizendo, você tem que entender que eles estão... É uma promessa que um dia eles vão criar uma coisa que talvez seja maneira ou não. Mas nesse momento, o que eles criaram é uma moeda que tem, sei lá, 50 moedas e que tem 2 pessoas que têm essa moeda, que tem 0 liquidez, e que, portanto, essa moeda não existe. É só uma promessa, tá? Porque é muito fácil você criar uma moeda num blockchain e é muito fácil você gerar liquidez para ela. Se alguém não está criando essa moeda, ou se ela não está criando liquidez para ela, é porque essa pessoa está simplesmente com uma ideia na cabeça, com um projeto, e você tem que avaliar isso quanto que você acreditaria se essa pessoa estivesse te prometendo te dar opções de uma ação futura, uma empresa que ele ia criar um dia numa startup. Você pode criar essa startup etc. Pode. Mas você pode valer muito? Pode. O cara que aceitou... Dizem que tem um cara que pintou um mural no Facebook, ganhou em stock options do Facebook e ficou milionário, entendeu?
Mas você tem que pensar nessa forma. Agora, se alguém cria um criptoativo de verdade, e quer um criptoativo de verdade, não é que é fingir um criptoativo que para fingir que vai ser uma coisa de verdade um dia, ele está criando algo que você pode ver no blockchain, quantos que existem, quem pode criar mais, qual o valor dele, qual a distribuição desse mercado, e essa pessoa vai botar ele numa exchange, vai criar uma pool para que ele tenha um valor. E aí a única pergunta que você tem que fazer é quantos que existem e qual é a liquidez, tá? Porque você pode criar uma meme coin que vale. Eu posso criar uma meme coin que eu falo que tem um fundo de 10 bilhões de dólares, mas na verdade só existem mil delas, sabe? Existe uma liquidez só para $1.000 dela, então não vale nada. Então acho que é assim que eu veria. Se as pessoas estão falando de criptoativos que não estão no blockchain e que não tem valor de mercado, então ela não está falando de criptoativos, ela está falando de alguma coisa na cabeça dela que ela finge que era um criptoativo. Alex, muito obrigada, viu? Essa pergunta foi fantástica. Obrigada a resposta, tá? Gente, mais uma última pergunta só. Tem duas, Otávio, Antônio, acho que levantou primeiro. Então, Otávio, desculpa, mas quiser. Se alguém quiser mandar mensagem depois, eu estou no Twitter, AVSA no Twitter, pode falar comigo, eu fico lá o dia inteiro. Antônio, sua última pergunta e depois a gente fecha que eu tenho que ir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou desenvolvedor back-end e eu gosto muito de blockchain, eu sonho um dia trabalhar com isso. Eu gostaria de te perguntar do ponto de vista técnico das outras redes, como Solana, Avalanche, se eu sou um desenvolvedor, quais as questões técnicas que diferenciam uma rede da outra, que poderia me fazer tomar uma decisão em ser um desenvolvedor de dApps da rede Solana, da rede Ethereum, da Cardano? Quais Pensa o seguinte. Sim. Antônio, a maior parte das redes são redes que usam EVM. EVM e que um Virtual Machine, que é basicamente tecnologia que foi desenvolvida no Ethereum e que é usada em outras redes hoje em dia. Praticamente todas as redes que usam EVM, elas vão usar o Solidity. Então, se você aprender Solidity, se você focar em eu vou aprender como funciona a tecnologia no Ethereum, esse mesmo conhecimento vai ser disponível para Avalanche, vai ser disponível para a maior parte dos outros blockchains que usam EVM. Então, a minha sugestão seria aprenda a usar Solidity na rede mais importante de todas, que é o Kovan ou a Hopsten, que são redes de teste. São redes onde onde o dinheiro vale zero, onde você pode brincar à vontade, e você pode fazer o que você quiser. Então, o que eu aprendi, minha sugestão é aprenda a ser desenvolvedor de rede de teste, e que aí todas as redes vai depender do seu cliente, entendeu? Você pode falar que ele pode aprender. E é isso. Muito obrigado. João, alguma coisa que você queria falar aí? Só te agradecer. Ricardo apareceu? Alex, foi ótimo. Obrigadíssimo pelo tempo, por compartilhar um pouco. Gostei muito da sua visão política. Acho que casou super bem com o que a gente fez nas outras aulas, complementou super bem. Que bom, então. Obrigado. Pessoa perfeita para isso. Bom te ver, Alex. Um abraço. Boa noite. Obrigadíssimo. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite.